Queridos, hoje estamos aqui para falar sobre os papéis que homem e mulher exercem dentro da sua casa, especialmente o papel espiritual. Bom, primeiramente é importante a gente falar que a palavra de Deus, ela valida um casamento feito entre pessoas que carregam o mesmo jugo. O que é um jugo? O jugo é o mesmo peso, é o mesmo fardo. Todo ser humano precisa carregar um jugo, um fardo, não um fardo pesado demais, um jugo pesado demais. Jesus, ele mesmo falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas existem jugos e fardos. E o que é isso? É um propósito. Deus não coloca um ser humano na terra para viver sem propósito, para viver a seu bel prazer, para viver sem um plano dado por Deus, dias estabelecidos pelo Senhor. Portanto, é muito importante que ambos estejam ali alinhados, que o casamento comece debaixo desse mesmo jugo, desse mesmo propósito. Lá o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: como que pode haver comunhão entre luz e trevas? Como que pode haver comunhão entre duas pessoas que carregam propósitos distintos? Então é muito importante que o casal esteja alinhado debaixo de um mesmo propósito. Isso eu estou falando do propósito de realmente ter uma vida consagrada ao Senhor, principalmente andando com Deus. Se a Bíblia é realmente a bússola para aquela pessoa, a referência para aquela pessoa, portanto, ambos precisam andar nesse caminho, porque se começar de maneira diferente, já não tem como os dois exercerem os papéis espirituais que Deus espera de cada um dentro do casamento. Falando agora um pouquinho da mulher, a palavra de Deus fala que se alguma mulher tenha um marido que não é ainda convertido, que de repente houve um casamento em que antes do casamento nenhum dos dois eram convertidos, todos ainda estavam querendo ou não sabendo que havia uma luz. Então, a Bíblia fala que ela vai conquistar o homem com seu próprio testemunho, não é enfiando o evangelho goela abaixo. Então, é oração, é clamor e principalmente é testemunhando dentro de casa. Aliás, não apenas para a mulher, mas eu vejo testemunhos de hoje pais que falaram de jovens que se converteram e por causa do testemunho, ou seja, da transformação que houve daquela vida, daquele jovem dentro de casa, um jovem que antes era mal criado, xingava palavrão, um jovem que andava de maneira toda desordenada, sem respeitar os pais, e da noite para o dia ele começa a ter uma transformação e os pais, olhando aquilo, eles começam a também se interessar pelo evangelho que transforma as vidas. Então, as mulheres, elas têm esse papel também fundamental, não que o homem não tenha, mas a Bíblia ela fala muito especificamente das mulheres, até porque nós vemos muito mais mulheres nas igrejas hoje, apesar de nós termos uma onda muito forte de Deus com relação aos homens também, e nós temos clamado muito pelos homens. E por que isso? Porque o homem ele é o cabeça e Satanás tem uma estratégia para realmente tirar essa referência. O cabeça significa que ele será cobrado por Deus. Adão, ele foi cobrado por Deus. Adão e Eva pecaram. Aliás, Eva pecou primeiro, logo depois Adão. E na hora da prestação de contas, Deus chama Adão em primeiro lugar, porque era a responsabilidade dele. Ele foi chamado para responder por toda a sua família. E o homem também é cobrado dele essa responsabilidade. Então, é uma responsabilidade muito grande. Jesus, ele fala, na verdade, o apóstolo Paulo fala que o homem, ele é como o próprio Senhor Jesus em relação à igreja, ou seja, ele deve amar a sua esposa a ponto de entregar a sua própria vida, como Jesus entregou a sua própria vida em favor da igreja. Olha que coisa tremenda, não é maltratar, não é autoritarismo, mas quando nós fazemos isso, e isso é de ambos os lados, é um princípio de semeadura e colheita. Quanto mais eu semear amor dentro do casamento, mais eu vou colher desse amor, sim. A mulher, a Bíblia fala sobre submissão, e esse é um tema polêmico. Muita gente acha que ser submissa é ser inferior. Não, muito pelo contrário. Se a gente for ver lá no original, lá no início,
O plano de Deus era que a mulher fosse como se fosse uma salvadora, socorresse o homem de cair muitas vezes em ciladas, homens muitas vezes teimosos, né? Um bicho que muitas vezes acha que sempre tem a razão e não é verdade, né? A esposa está ali para trazer muitas vezes uma intuição adicional, algo que o homem não está tendo, né, para ajudá-lo nessa caminhada. Na realidade, né, Deus espera que ambos, né, a Bíblia fala que diante de Deus todos somos iguais, homens e mulheres diante do Senhor somos iguais, mas Ele estabelece uma estrutura assim de cobertura espiritual, uma cobertura, uma posição, né, de que o homem sim ele será cobrado, haverá prestação de contas. Por isso que quando ele exerce a sua autoridade, ele tem autoridade sobre sua família, é muito provável que toda aquela família será bendita, será abençoada, será realmente bem-sucedida. Por isso, mulheres, busquem, orem ao Senhor, clamem, deem seu testemunho, não menosprezem seus maridos. Eu vejo muitas mulheres colocando seus maridos para baixo, muitos homens não indo, inclusive, a uma igreja, ou uma célula, ou não entregando sua vida, ou abrindo seu coração para Deus, porque o que ouvem é apenas reprovação e isso não ajuda ninguém. Pelo contrário, né, a gente vê que quando todos nós, somos carentes de elogios, de reconhecimentos, e eu dou essa dica tanto para o homem quanto para a mulher, mas como eu já disse anteriormente, né, a maioria que eu vejo são mulheres dentro da igreja e faltando homens. Que você, mulher, não apenas ore, mas testemunhe e sim apoie o seu marido nas suas atitudes. Eu sei que não dá para apoiar quando uma atitude é errada, mas pegue no flagra o seu marido fazendo coisas certas e elogie ele por isso. Aliás, esse é um conselho geral, né? É muito difícil a gente elogiar pegando pessoas fazendo coisas certas. A nossa facilidade maior é a gente encontrar defeitos e reprovar, né? Especialmente dentro do casamento. Então, a minha recomendação é essa. Eu sei que eu falei bastante aqui, mas a realidade é que Deus ele tem sim uma função para cada um, e o mais importante para tudo isso é o amor de Deus no coração. Um amor, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios 13, que esse amor ele não se ufana, não se exaspera, não se ressente do mal, não é egoísta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor é um amor sacrificial, é o amor de Jesus, é um amor ágape, é um amor realmente que se entrega. Eu sei que isso não é natural do ser humano, mas quando uma pessoa tem uma experiência com Deus e vive, a Bíblia fala, andai no Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Quando a gente começa a andar no Espírito, isso passa a ser algo muito mais fácil. Não será fácil, mas será mais fácil do que alguém que tenta fazer na força do seu próprio braço, né? Que o Senhor Jesus seja realmente a inspiração, tanto para o homem quanto para a mulher. As atitudes dele, atitude de perdoar, atitude de orar, atitude de interceder, atitude de cobrir um ao outro, né? Então, é essa minha dica para você, e que você seja uma bênção, você que é mãe, abençoe seus filhos, você que é pai também, e que vocês possam mutuamente orar um pelo outro, estejam juntos e intercedendo. Quando um estiver no chão, o outro levanta. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né, porque tem melhor paga do seu salário. Quando um cai, o outro pode levantar, que seja realmente como um jogo de frescobol, onde a bolinha não pode cair, não como um jogo de tênis, onde um quer marcar ponto no outro. Então, que haja ajuda mútua e que vocês estejam aí realmente numa mesma equipe, no mesmo barco, e o ideal é que realmente ambos estejam orando juntos, buscando a Deus juntos, compartilhando a palavra de Deus juntos. E é isso, gente. Eu queria que você realmente tivesse uma experiência, não apenas uma experiência, mas todos os dias uma experiência com Deus, como casal, né? Que vocês estejam unidos como casal. Todos os dias é uma disciplina que lá na frente você vai ver a caminhada, como que Deus abençoa você, o seu casamento e a sua família. Busque o seu cônjuge para estar com ele, unido na palavra de Deus, em oração, seguindo a Cristo Jesus e a palavra dele. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu casamento, que você seja muito feliz e que você realmente procure na palavra tudo aquilo que ela ensina acerca do casamento. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só, mas eu lhe darei uma auxiliadora
que lhe corresponda ou que lhe socorra, como está lá no original, tá bom? Deus abençoe você e que você seja muito feliz no seu casamento consagrado ao Senhor Jesus.